E aí galera, topzera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu demorei pra aparecer aqui, aí eu apareço rouca. É muito bom, cara, muito bom a vida me sabotando, a vida mostrando pra mim quem é que manda, sabe? Mas eu não me deixei abater e, apesar da voz rouca, estou aqui para dar continuidade ao último vídeo que eu postei aqui pra vocês sobre a minha mudança de estado. E um dos pontos que eu falei no vídeo anterior foi a questão do concurso público. Então eu vim falar só sobre isso hoje, tá bom? Para não fazer um podcast de 2 horas. Então vamos lá. Eu peguei as dúvidas de algumas pessoas e tentei juntar e fazer um enredo para poder falar para vocês sobre esse assunto aqui. Vamos lá. Eu sempre fui muito interessada nessas questões de concurso público, sempre achei que era um estilo de vida e uma meta para a vida, né? Você poder ser funcionária do seu município, do seu estado, até nível federal, imagina que coisa maravilhosa, né? A questão dos benefícios, da estabilidade e tudo mais, isso sempre me agradou. Até porque quem não se agradaria de tudo isso, né? Se comparado com o regime de trabalho CLT, né? Então, eu, apesar de sempre ver esse sonho muito longe, sempre estudei, desde sempre. Sempre estudei, eu não tinha muito incentivo, depois que eu terminei o ensino médio, né? Aquela questão, aquela realidade das famílias onde os adolescentes mal terminam de estudar e já tem que trabalhar para ajudar em casa, não sei o que. Eu entrei nesse universo, né? E aí num primeiro momento, estudar para mim não era a prioridade era ter dinheiro, né? Para poder ajudar em casa. Então, por alguns anos foi assim, né? Não aconselho, vocês têm que estudar. E aí, quando eu acordei pra vida, eu falei, não, cara, eu tenho que estudar, tá, né, não tá certo não. E aí eu comecei com o que eu tinha já alguns livros da época de escola, e sempre olhando livros, versão PDF também na internet, que é uma ótima você poder guardar vários livros, se você tiver facilidade na leitura por telas, é muito bom, né? Tem muitos sites que disponibilizam livros de forma gratuita, então fica de olho aí, que é muito bom. Mas o que eu acho que o ponto X aí é que forma você vai escolher para estudar e para absorver o conteúdo que você tem que absorver. Então, como é que eu me organizava, né? Primeiro eu vi ali, eu estou estudando para que concurso? Esse negócio de você estudar atirando para todos os lados nem sempre é uma boa, né? Então, você tem que estudar para aquela prova, né? Então, um dos primeiros que eu fiz foi para a área da saúde, lá em São Paulo. E lá para a região do Campo Limpo até. Quem mora por esses lados vai conhece. Que foi bem puxado o negócio, foi tenso. Prova de informática, não sei o que. E aí, no final, não rolou para mim, porque eu ia trabalhar numa localidade muito longe. E aí eu não ia conseguir chegar a tempo. Então, mas foi bom para a experiência. Depois, o próximo que eu fiz foi para oficial administrativo da Polícia Militar no estado de São Paulo, né? Que foi o meu desafio, cara. O meu desafio, meu Deus do céu. Essa prova, eu me lembro que eu organizei, na casa onde a gente morava, tinham 3 quartos, o terceiro quarto era o quarto de estudo, né? Então eu me organizei de uma forma, cara, que aquele quarto, ninguém mais entrava nele a não ser eu. Tinha 2 mesas, um computador, atrás era cheio de prateleiras de livros. E aí eu baixei os conteúdos de provas anteriores, feitos pelaquela banca, que na época eu acho que era Comperv, lá de São Paulo. Baixei tudo, era papel que não acabava mais. E estudei com base naquilo. Então, eu estudei provas anteriores da mesma banca, eu segui ali o conteúdo programático do próprio edital, que mostra para você algumas matérias que vai cair, né, direito penal, direito criminal, uns negócios bem loucos lá. E era muita coisa. E eu meti a cara, estudei naquela bexiga. Eu lembro que eu estudava tanto que eu fiquei doente.
E a minha imunidade caiu. Eu lembro que eu tive um problema no dente também. Mas aconteceu tanta coisa. Até engravidar, engravidei, pelo amor de Deus, que eu esqueci de tomar remédio. A Esté veio nessa época aí. E aí eu falei, não, eu vou dar o meu sangue nisso aqui. Eu sei que foi cerca de uns 2 meses e meio, pegando firme. Eu acordava bem cedinho, eu adiantava o almoço, adiantava tudo que era de refeição do dia, né? Aí eu tinha só a Elô na época, então eu mandava a Elô pra escola e eu não trabalhava fora, então eu conseguia estudar. Então metia, cara, cada período do dia era uma matéria que eu pegava. Português era uma das que eu tinha que pegar muito. Matemática, então, muito. Né? E aí foi por 2 meses e meio essa vidinha aí de estuda, faz deveres de domésticos de casa, cuida de menino, não sei o que. Confesso pra vocês que não é assim, é lógico, quando você tem um objetivo, tudo que você faz pra alcançar aquele objetivo se torna prazeroso, né? Mas é lógico que tem horas que você quer mandar tudo a E aí, mas eu falava, não, eu tenho um objetivo e eu sei que eu só estou cansada, eu preciso descansar e depois eu volto com calma. Então você me parava um pouquinho, tomava um café, minha mesa era cheia de... Eu cheguei a acumular, cara, acumular uns 3, 4 copos sujos de café. Não tenho vergonha de falar não, porque eu falava, não, depois eu levo lá. Era desse jeito. E aí quando chegou o tão esperado dia da prova, eu quase morrendo do coração, meu Deus do céu. E aí, isso lá em São Paulo. Fui fazer a prova, peguei o caderno de provas na mão, peguei, eu sempre faço isso, folheio a prova toda, para fazer um apurado ali de quanto vai ser o prejuízo do dia. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu olhei toda a prova e falei, não, isso aqui eu estudei, meu, é a melhor sensação do mundo, né? E aí eu peguei e fiz a prova toda, de boas. Usei todo o tempo de prova que eu tinha. Isso é muito importante, gente. Quando vocês forem fazer uma prova, não fica na agonia não de sair, de ser uns primeiros a sair, pelo amor de Deus. Relaxa, deixa. Se é 4 horas de prova, usa as 4 horas de prova de boa, né? E aí eu usei todo o tempo de prova, fiz, saí de lá de boa, com aquele sentimento gostoso de que tinha dado certo. Passados alguns meses, os resultados começaram a sair e adivinha qual o nome que estava lá? O meu, porque não poderia ser diferente, né, queridos? Foi muito bacana, fui chamada para entregar a documentação, que era um monte de documentos, meu Deus do céu, foi muito complicado. Eu tive que entregar essa documentação no bairro de Santana, lá em São Paulo. Entreguei tudo e aí fiquei esperando a convocação e aí no meio disso tudo eu mudei para o Rio Grande do Norte. E aí eu vou emendar agora com outro concurso público muito especial que eu fiz chegando aqui no Rio Grande do Norte. Né? Desde lá de São Paulo, eu já sabia que ia ter alguns concursos públicos aqui em Natal. O de Natal eu já sabia, o de Ceará-Mirim também. E teve um outro que eu não estou lembrando agora, eram 4 no total. Depois eu fiquei sabendo também do Dinísia Floresta, que o Dinísia, eu confesso para vocês que era algo que eu não tinha muito foco. Era algo distante, mas eu ia fazer também. Então, a gente chegou aqui, eu também fiz o mesmo, eu não tinha um escritório para trabalho, então, porque a gente morava num apartamento pequeno, né? Mas a mesa do jantar era o meu lugar de trabalho, então eu me organizava por ali. Então, o que eu fiz? Nas 2 primeiras provas, eu foquei ali mais em português, matemática, também naquele mesmo esquema, acordava cedo, fazia as atividades domésticas, estudava até a hora do almoço, almoçava, descansava um minutinho ali e tal, estudava mais no período da tarde, parava um pouco. Eu sempre fazia umas 4 paradas no dia, porque senão você surta também, né? E manter uma rotina de sono boa também é essencial, porque senão tudo que você estudou não se organiza no seu cérebro e você esquece tudo. Então tem que dormir, tá bom? E aí eu fiz as 2 primeiras provas, que foi pro concurso de Natal e o de Ceará-Mirim. E aí eu não gostei muito da prova, não porque não tinha caído o que eu tinha estudado, mas não sei, acho que eu senti que não era pra mim, sabe? Não ia rolar, não tava com um sentimento legal. E aí quando chegou o Dinísia, aí eu senti aquele negocinho, que eu não sei dizer o que é. Né? E aí eu falei, eita, isso aí é pra mim, cara. Isso aí
Esse eu vou ter que dar um couro nessa bexiga. Aí eu fui, olhei o conteúdo programático, já dava para aproveitar algumas coisas que eu tinha estudado para os 2 concursos anteriores. E aí eu defini, eu falei, olha, não tem outra opção senão passar nesse concurso público de Nísia, e eu não tô nem aí, cara, eu vou passar nessa bexiga, sim senhora. E aí eu olhei a prova, como que a prova seria? A prova seria 25 questões específicas, que era da área de alimentação escolar, era só sobre isso. Só que eu achei que fosse só sobre isso, mas cheguei lá, a prova tava quase me querendo um diploma de nutrição, mas tudo bem. Estudei muito sobre isso, como é que eu fazia? Tem várias estratégias de estudo. Tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor dentro de uma sala de aula, ouvindo e lendo ao mesmo tempo, né? Eu, particularmente, tenho uma outra estratégia, que é de mapas mentais. O que são mapas mentais? É como organogramas. Você coloca a ideia central, o tema central daquilo que você quer memorizar, e vai puxando linhas com palavras-chave sobre aquele tema. Onde você lê a palavra-chave e já te vem todo o conceito na mente, é isso. É um negócio que é meio complicado de você pegar no início, mas depois que você domina a técnica, meu Deus do céu, não tem condição não. E aí o que eu fazia? Eu fiz isso na parte de específicas. E eu lembro que eu peguei uma parede lá de casa, da onde a gente morava, fiz os mapas e colei na parede toda, assim. Então, toda vez que eu sentava pra comer, sentava pra estudar, ou que eu tava passando, eu batia o olho na parede, lia alguma coisa e já memorizava de novo. Então, foi bem decorado. Eu decorei o negócio. E aí tinha a matéria de português também, que eu estudei bastante também, peguei firme ali e tal. E deu certo também. Quando eu fui fazer a prova, eu acho que foi no mês de setembro que essa prova aconteceu. Eu fui fazer a prova e aí cheguei lá, comecei a conhecer meus concorrentes. Várias tiazinhas, meu Deus do céu, cara. Eu fiquei meio deslocada. Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Mas vai ter que dar certo, mano. Eu coloquei todas as minhas fichas nisso aqui, então vai ter que dar certo. E aí eu entrei pra sala de prova e peguei a prova na mão, fiz aquele ritual que eu faço de dar uma olhada na prova toda. Meu Deus do céu, quando eu finalizei, eu falei, passei, mano. Desculpa, mas eu passei. Gente, se vocês quiserem sair da sala, pode sair porque eu passei, tá bom? Obrigado, viu? Tipo isso. Aí, eu comecei pelas específicas, fui direto nas específicas. Fiz tudo, eram 25. Respondi todas, voltei para português, respondi tudinho lá também, não fiquei com dúvidas. Agora, cara, eu vou contar o que eu não o que fala? Eu não digeri isso até hoje, entendeu? Das 25 questões específicas, 24 eu acertei. A 25ª eu errei. Eu vou contar pra vocês qual era a questão. Ai, que raiva. Era aquela do ovo. Quando o ovo está estragado e você coloca ele dentro do copo, ele boia ou ele afunda? Era essa a pergunta e eu errei. Eu errei essa pergunta. Eu coloquei que afunda. Falei, mas o ovo estragado tá afunda, pronto. Coloquei afunda, aí eu errei. Era boia, porque o ovo... deixa eu tentar lembrar agora pra explicar pra vocês. O ovo, quando tava estragado, ele fica muito tempo lá no contato com o ar e aí ele vai... Como que fala, meu Deus? Ele vai pegando... entra ar dentro dele e aí ele fica leve. Então quando você coloca ele nos lugares, ele boia, porque está estragado, porque entrou muito ar, ele tá velho, entendeu? É isso. Eu deveria ter lembrado na época da prova. Mas fui muito bem na prova. Na época eu trabalhava lá em Natal. No finalzinho dos dias de estudo para o concurso, eu comecei a trabalhar e tal. Ou antes disso, agora me enrolei aqui. Não lembro não, mas eu acho que eu trabalhava. Aí eu fiz tudo e deixei pra lá. Comecei a trabalhar de boa. Quando virou o ano, teve umas convocações e que o nome de quem tava lá na primeira convocação? O meu, gente. 27ª no concurso de Nísia Floresta. Entre 2.600 pessoas.
sobre isso. Então deu muito certo as minhas estratégias de estudo. Eu fui aprovada no concurso e na época eu trabalhava e aí eu tinha que assumir, e aí eu pedi as contas lá onde eu trabalhava, aí todo mundo olhou pra mim e falou, mano, como assim? Quem estiver assistindo esse vídeo vai lembrar desse dia cômico, cara. Eu não contei pra ninguém do trabalho onde eu trabalhava lá em Natal, que eu tinha feito concurso público. A galera achou que eu tinha chegado lá e começado a trabalhar e vida que segue. E aí, do nada, eu tava assim, no meu melhor momento nessa empresa. Tava assim, muito bom, muito bom. E aí eu cheguei, gente, eu tô indo embora. Eu vou ir embora porque eu passei no concurso público. Aí, como assim, concurso? Que concurso, doida? Aí expliquei tudo. Meu, ficou todo mundo chocado. Não foi, aí eu falei, não, gente, eu não falei porque não era garantia de nada. Eu não sabia se eu tinha sido, se eu ia ser convocada, se eu teria sido aprovada. Ninguém sabia de nada. Então, a gente só fala quando dá certo, né? Aquela velha história. E aí, quando deu, eu falei. Ficou todo mundo, assim, muito admirado, foi muito legal. E aí eu fui assumir aqui em Nísia, na época eu morava em Parnamirim, era outro município. Foi bem complicado no início. Tinha tudo pra eu desistir, sabe? Porque eu pegava 3 ônibus pra ir, pra voltar. Era muito difícil, muito difícil. Eu estranhei um pouco no início, apesar de eu dominar ali o que eu tinha que fazer. Bateu ali umas inseguranças e tal. Teve a questão da recepção aqui em Nísia Floresta, que no começo foi bem difícil, porque a galera tava meio revoltada com a questão do concurso, sabe? E aí falavam assim, gente de fora fazendo concurso daqui do município, pegando as vagas de trabalho de quem mora aqui. Foi tipo isso, foi bem complicado esse início. E aí eu brigava também, falava, mas o concurso era público, não era? Vocês não fizeram porque vocês não quiseram, só desgraça, tá? Já tinha pouca paciência mesmo. E aí eu assumi, acho que fiquei ali pra minha adaptação particular, né, uns 3 meses ali lutando, e aí depois deu tudo certo. Comecei a ser aceita, comecei a conquistar o meu espaço, né, e hoje quem me conhece hoje e quem me conheceu há 5 anos atrás sabe quanto evoluímos até aqui, não é mesmo? E eu sou muito grata a Deus e a mim por não ter desistido, né? Porque o babado é tenso. E se eu puder dar um conselho para vocês que queiram entrar nessa vida de concurseiros e queiram virar funcionários públicos também, perseverança, saber a hora de diversão e a hora de estudo, não cair nas armadilhas da vida. Eu digo assim, hoje eu tenho que estudar português, mas eu tô com tanto sono, vou não sei o que. Pronto, você já fica, pulando etapas de estudo. E aí isso não pode virar um hábito, senão você pega costume e aí você começa a perder o rendimento, né? Você tem que descobrir de que forma você aprende melhor. Como eu falei, tem pessoas que aprendem por podcast, gostam de ouvir. Abaixa os conteúdos em forma de áudio e bora ouvir o dia todo no celular. Ou se você prefere vídeos, tem muitos canais no YouTube maravilhosos que pegam matérias mais gerais, assim, português, matemática, ciências, esse negócio tudo lá, que dá pra você estudar por eles também. Outra coisa, vai fazer um concurso público, estuda para aquele concurso público, né? Olha o edital, decora esse edital, olha tudo, o conteúdo programático principalmente. O que é o conteúdo programático? O que é que vai cair na prova? Analisa provas anteriores da mesma banca. O que é banca? É a empresa que assume a organização de aplicar a prova, fazer as correções, atribuir a pontuação, essas coisas, né? Então, estuda provas anteriores, porque geralmente eles têm um banco de dados e pode acontecer das questões se repetirem. Deixa eu ver o que mais. Não liguem quando falarem pra você, mas você vai ficar louco de tanto estudar. Aí você fala assim, tá bom, quando eu estiver louco daqui a alguns anos e você quiser a minha casa de praia emprestada, você me chama, tá bom? E aí eu vou falar, eu tô muito louco e não vou poder emprestar. Não ligue, porque as pessoas que não têm a capacidade de fazer o mesmo sacrifício que você, elas não vão querer que você faça também, tá bom? Então não caia nisso, por favor, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar.
acredite em você. Se desafie. Se você foi muito longe na prova anterior, se desafie aí mais longe ainda nessa que você vai fazer agora, entendeu? Porque aí você não se acomoda, você tá ali sempre em busca de se aprimorar e de ir mais longe, tá? E é isso. Eu acho que eu consegui resumir um pouquinho aí de como é esse universo de concurseiro. Me perguntaram se eu tenho vontade de prestar algum outro concurso. A nível municipal, não. A nível estadual, talvez. A federal, muito provável. Vamos ver. A gente continua estudando, não como antes, porque a gente também tem que dar uma relaxada, né? Senão surta. E o tempo também é pouco. Mas a gente fica de olho nas oportunidades que aparecem por aí, tá bom? E é isso, gente. Foco no seu sonho pra você chegar lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Pode mandar também para um colega, um amigo, para ele conhecer minha história e talvez se motivar também, tá bom? Beijo, gente. Bora estudar. Beijo!